Agora vamos falar sobre as vértebras torácicas. As vértebras torácicas, minha gente, recebem esse nome porque, evidentemente, estão localizadas dorsais ao tórax. O seu número varia entre as espécies e pode variar mesmo dentro de uma espécie. Normalmente, o número de vértebras torácicas é o mesmo que o de pares de costelas do animal. Os aspectos mais característicos das vértebras torácicas são os seus processos espinhosos altos e as suas facetas articulares laterais, que formam articulações com as cabeças das costelas. Por exemplo, essas são as vértebras dos ruminantes e eles têm 13 vértebras torácicas. Diferente dos equinos, que têm 18 vértebras torácicas. Que, por sua vez, também diferencia dos cães, que têm 13 vértebras torácicas. Agora, falando dos acidentes anatômicos, as vértebras torácicas não têm tantos acidentes anatômicos diferentes comparado ao que vimos até aqui, mas a gente consegue identificá-la mesmo de longe porque ela tem esse grande processo espinhoso. E na parte dorsal do processo espinhoso também tem a tuberosidade do processo espinhoso. Essa imagem é de equino, mas tem também em outras espécies. E como essa vértebra, além de se articular uma com a outra, também se articula com as costelas, elas têm também as fóveas costais. Nessa imagem, vocês podem ver as fóveas costais craniais, a cada lado da cabeça da vértebra. E aqui as fóveas costais caudais a cada lado da fossa vertebral, na parte caudal, né? Gente, importante a gente lembrar que a última vértebra torácica não terá as fóveas costais, é claro, né? Porque a costela acaba e aí a última vértebra torácica só se articula com a costela na sua parte cranial. Outra coisa interessante dessa vértebra é que, como ela se inclina uma sobre a outra, ficando apoiada na vértebra de trás e apoiando a vértebra da frente, ela não precisa ter bracinhos. Lembra que já falamos nele, naquela historinha? Nesse caso, os bracinhos, que são os processos articulares, são reduzidos a simples facetas articulares, apesar de ainda receberem o mesmo nome, né, de processos articulares craniais, e que estão aí iluminados nessa imagem acima do forame vertebral. E os processos articulares caudais, nesse mesmo esquema, reduzido a uma faceta só, sem bracinhos. E, é claro, também tem os outros acidentes anatômicos gerais, como a cabeça, forame vertebral, processos transversos, processos mamilares, fossa vertebral. E na extremidade caudal ainda podemos ver os forames vertebrais laterais, que são incisuras laterais na vértebra. Aqui uma curiosidade que é importante na hora da gente avaliar uma radiografia, por exemplo. Como vocês já devem ter percebido, devido à semelhança entre as vértebras, pode ser bem confuso diferenciá-las, mas na tentativa de identificar a localização precisa de uma lesão, a vértebra anticlinal é um marco bastante conveniente. E o que é essa vértebra anticlinal? É uma vértebra torácica que tem inclinação diferente das demais, pois as primeiras e a maioria das vértebras torácicas tem inclinação caudal. As últimas têm inclinação cranial. E a vértebra anticlinal recebe esse nome porque não se inclina nem cranial nem caudalmente. O seu processo espinhoso, ao contrário das vértebras ao redor, se projeta reto para cima. Por isso, essa vértebra parece fora do lugar e é facilmente identificada. A vértebra anticlinal em cães e gatos é a T11, ou seja, a 11ª vértebra cervical. Mas em cavalos ela é a T16, no gado e nas ovelhas é T13 e é T10 em suínos. E uma aplicação prática que a gente pode fazer sobre esse conhecimento de anatomia é falar sobre a hérnia de disco. E o que é isso, gente? A gente não está falando o tempo todo da cabeça e da fossa vertebral das vértebras? Então,
A cabeça de uma vértebra encaixa na fossa vertebral da outra, certo? Mas esse encaixe ainda conta com a ajudinha de um amortecedor de cartilagem, que é o disco intervertebral. Ou seja, entre as extremidades cranial e caudal de duas vértebras adjacentes estão discos intervertebrais. Vocês vão entender melhor sobre disco intervertebral na aula de artrologia da coluna, mas só para adiantar alguma coisa, esse disco tem duas partes, o núcleo pulposo e o anel fibroso. E com o passar dos anos, os discos tendem a apresentar alterações degenerativas. Uma delas, gente, é a hérnia de disco, que com certeza vocês já ouviram falar. Assim como acontece em humanos, ela também ocorre em animais. Mas o que é hérnia de disco exatamente, gente? É uma hérnia que ocorre quando esses discos cartilaginosos que existem entre as vértebras e que fazem com que permaneçam unidas se rompem e se projetam, causando compressão da medula espinhal, dos nervos também e dos vasos dessa região, podendo causar então manifestações clínicas variadas. Apesar disso, é importante a gente ter em mente que a hérnia de disco não é sempre vilã. Na maioria das vezes, ela é assintomática, mas vocês verão melhor sobre isso no vídeo de artrologia da coluna, beleza?